versículos 24 e 25. Tem muitas citações de palavras, mas nós só vamos trabalhar, abrir a nossa formação, a nossa oficina com esta. Provérbios 20, 24 e 25. Se você não trouxe, anota aí no seu caderninho. Todo mundo está com caderninho? Tá? Porque se não tiver, a gente providencia a folha de ofício. É importante a gente registrar. É importante a gente registrar tudo que a gente escutar, mesmo que sejam palavras soltas, e depois a gente vai encaixando tudo. Provérbios 20, 24 a 25. O Senhor é quem dirige os passos do homem. Como poderá o homem compreender seu caminho? É um laço dizer inconsideradamente consagrado e não refletir antes de ter emitido um voto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem poderá conduzir os passos de um homem? Como poderá o homem compreender o seu caminho? Só o Senhor é quem pode nos dirigir. E essa direção começa hoje, porque é vontade de Deus e tudo Ele fará por nós. Você crê nisso? Eu creio. Diga eu creio. Eu creio, Deus. Não estamos aqui por acaso. Não tem tanta gente que me falou com lágrimas nos olhos. Eu vou viajar no São João. Como é que eu faço? Eu só volto dia 25, dia 26. Não tem problema. Dia certo e na hora certa em que Deus te quiser, você vai estar lá. Então, quem Deus quer que vocês estejam, e sejam muito bem-vindos mais uma vez. A nossa introdução hoje propriamente, a gente ainda não vai trabalhar com dons. O primeiro dom que eu vou trabalhar será o da profecia, no próximo encontro. Então, a introdução hoje é chamados e dom. Nós temos que entender o que é um chamado, identificar o chamado, entender todos os passos que acontecem durante o chamado de Deus, porque nós nos sentimos chamados muitas vezes e temos muitas dúvidas quando as coisas não saem como nós imaginávamos. Então vamos conhecer isso hoje um pouquinho, tá bom? Charles Swindoll tem uma frase perfeita. Ele diz assim: presta atenção. A vida não está em você sentir-se confortável, feliz, bem-sucedido e livre de sofrimento. A vida não consiste nisso. A vida está em tornar-se o homem ou a mulher que Deus chamou para ser. Uma expressão que talvez a gente não tenha ainda levado a sério ou ter dado tanta importância. Deus não chama para ir. Deus chama para ser. O chamado para ser. Um apóstolo, um discípulo, um servo. Então essa frase eu achei linda. A vida não está em você sentir-se confortável, feliz, bem-sucedido, livre de sofrimento. A vida está em tornar-se o homem ou a mulher que Deus chamou para ser. Aí sim, nós temos uma vida plena. Plena. O chamado na Bíblia, a palavra de Deus. Deus nos direciona de forma particular. Cada um tem um chamado. Pode até ser para a mesma coisa, o mesmo fim, mas cada um tem um chamado em particular. O chamado de Deus não é coletivo, é particular. E está relacionado com a vontade dele. Não é com a nossa, é com a vontade dele. A gente vê que o chamado bíblico, alguns na Bíblia queriam segui-lo. E ele enviou. A gente encontra isso em Marcos 5, 18 a 19.
Outros queriam seguir Jesus, mas queriam retornar à sua casa, queria pegar suas coisas, se despedir dos seus. E Deus deu um checkmate. Renuncia tudo isso primeiro, para depois tu me seguir. Então o chamado é muito particular e tem uma resposta particular também de cada um de nós. Eu queria que vocês prestassem atenção agora nisso que eu vou falar. Não que o chamado seja exatamente o que nós não gostamos de fazer. Acontece muito. Mas eu gosto de fazer isso. Mas Deus está chamando para isso. Aí entramos em conflito. Normalmente é assim. Não é o que eu gosto de fazer. Não levo em conta as minhas virtudes, conhecimentos e habilidades, que Deus vai me chamar por conta disso. Deus vai nos chamar segundo o querer dele, com um propósito dele. E o que é que Deus faz para encantar? Coloca uma paixão naquilo que ele nos chama para fazer, que a princípio a gente resiste. Ele coloca uma paixão. Quando a gente se entrega, quando a gente se abre, porque o eis-me aqui pode ser seguido de missões humanamente duras. Eis-me aqui, Senhor, estou totalmente entregue à tua vontade, faz em mim o teu querer. A gente fala isso, que a gente quer mesmo, a gente quer ser toda de Deus, mas só que isso aí acompanha, às vezes, missões humanamente duras, sofridas. Quantas pessoas embarcam numa missão e lá na frente são mártires, são assassinados, morrem. Deus tem propósito que nós não conhecemos e não vamos conhecer. Não vamos. A gente vai viver. Vamos viver esses propósitos, mas conhecer nós não iremos. Por exemplo, Isaías foi chamado para pregar para um povo que rejeitaria a sua pregação. Grande profeta. Mas Deus sabia que o povo não ia se converter com a pregação de Isaías. O povo ia rejeitar a sua pregação. Outro exemplo, Paulo na Ásia. Ele foi oprimido acima das forças dele. Porque o Espírito Santo não queria que ele pregasse na Ásia. Queria que ele fosse para Macedônia. Então ele mesmo diz em 2 Coríntios 1:8, eu fui oprimido além das minhas forças. Quanto sofrimento. Então, às vezes, humanamente, a gente sofre muito para cumprir uma missão. A gente sofre, a gente cansa, a gente quer desistir, a gente quer jogar a toalha porque é mais fácil. Vai nos poupar dos sofrimentos. Claro que Deus não joga com os nossos sentimentos. Deus não está brincando com o que eu gosto, com o que eu deixo de gostar. Com o que eu odeio, com o que eu menos gosto. Deus não está brincando com os nossos sentimentos. Mas Ele, quando nos envia para onde não queremos ir, Ele está nos mostrando que a gente não pode equiparar uma missão de Deus com uma caixinha de satisfações humanas. A missão de Deus não é uma caixinha de satisfação humana. A missão de Deus não vai me dar prazer, não vai me dar alegria. Sim, dá, traz. Mas não é só para isso que eu sou chamado, sou preparado e sou enviado. Os pensamentos de Deus serão sempre mais altos que os nossos. E fazer a vontade dele está em oposição ao nosso deleite particular. O chamado dele não vai nos deleitar de jeito nenhum, ao contrário. O chamado não é no local porque nós somos apaixonados, ou porque nós moramos aqui perto, ou porque eu estou vizinha à minha igreja. Não é o chamado do local. O exemplo de Jonas. Deus enviou Jonas para Nínive.
Tirou ele da sua cidade pacata, tranquila, e enviou para um lugar onde era assassinato, opressão, roubalheiras, pecado de todos os níveis. Mas Jonas teve que ir. Ele precisava ir. Porque Deus tinha um propósito para aquele lugar. E Jonas foi escolhido para isso. O que ele quer de nós mesmos, na verdade, é que sejamos obedientes às inspirações. Engraçado, quando as coisas são de Deus, nós não temos dúvida. Eu não tinha dúvida que o nosso encontro seria todo dia 22 às 17 horas. Porque foi muito claro, muito forte. Eu não consultei a ninguém, nem a Anne que divide, que partilha, que organiza tudo conosco. Nem a ela eu consultei. Eu disse, Anne, porque quando o chamado, quando a inspiração é de Deus, não há dúvida. Há um monte de coisa que você tem que galgar para fazer cumprir aquilo que ele te inspirou. Mas não há dúvida de que o chamado é dele. O desconhecido. Deus nunca nos dará todas as informações que queremos diante do chamado. Não se enganem. Deus nunca nos dará todas as informações que nós queremos diante do chamado. Porque quando a gente quer, quando a gente conhece, sabe mais ou menos, a gente sente um pouco de segurança. Mas quando você tem que botar o pé no nada, nas pés, na certeza de que o chão vai aparecer ali de baixo, é mais difícil dizer sim a Deus. Mas não pense que ele vai satisfazer questionamento, curiosidade de ninguém, porque ele não faz. A revelação de Deus se dá um dia após o outro, depois de cada cumprimento das inspirações. Só assim Deus se revela. A gente está fazendo isso aqui hoje porque ele quis. Depois de hoje, ele vai se revelar de alguma forma, dando outro direcionamento dentro deste momento, dando outra direção. Quando eu estava preparando esse material e orando por este encontro, Deus foi nítido. Os meus filhos hoje precisam esvaziar-se, enfiar as mãos goela abaixo e tirar tudo de dentro, e precisa esvaziar-se. Porque se a gente não se esvaziar, nós não vamos ser preenchidos pelo que Deus quer que sejamos. Então, dizer sim a Deus é se lançar em dependência do desconhecido. Anotem isso, que isso é importante. Se você vai dar sim a Deus, você está se lançando no desconhecido. Por mais conhecimento que você tenha, experiência de vida que você tenha, por mais tempo de caminhada que você tenha, dizer sim a Deus é dizer sim ao desconhecido. Deus não estabelece uma única regra na direção ministerial da gente. Não há uma regra para todo mundo. Todo mundo prega igual? Não. Todo mundo canta igual? Não. Todo mundo reza igual? Não. Todo mundo faz caridade igual? Não. Todo mundo escreve livros iguais? Não. Pode ser até o mesmo fim, mas cada um tem uma maneira também. A mesma particularidade do chamado é a particularidade do desenvolvimento da missão. Você pode estar atrelado de 10 pessoas ali na sua equipe ministerial, mas a maneira de você desenvolver é muito particular, é muito única. Porque Deus nos respeita como somos e cada um é cada um. Ele não mistura e faz, não, ele nos permite servi-lo com todas as nossas particularidades, com a nossa personalidade, com nossos erros, com nossas quedas, mas ele permite. Não traz plenitude de informações. Oh, madre, reza aí para ver o que é que Deus quer de mim. Quantas vezes eu ouço isso? A gente até reza, Deus dá uma imagem, dá uma palavra, mas
não se revela com plenitude, porque é caminhando que se aprende a caminhar. Deus revela apenas o que é necessário para aquele momento. Ele não revela na plenitude, ele só revela exatamente o que você precisa saber. Basta, é o start, o pontapé inicial. O que você precisa saber, ele vai te revelar. Fora isso, esqueça. Não tem jejum, não tem oração, não tem corrente de oração, não tem cerco de Jericó, não tem. Porque ele não se revela. Ele revelou que queria o encontro 22 às 17 horas, mas não disse o que queria. E eu, ávida por descobrir o tema, futucando, fui pegar um livro e atenta aos movimentos de Deus, que nós temos que ter atenção a isso, porque eles são sutis. Essa pasta caiu nos meus pés, espalhou tudo e eu tive que arrumar. Eu disse, o encontro que Anne tanto desejou, Anne Stephanie, nós agora vamos poder fazer e realizar, enquanto Deus permitir que a gente faça, não é? Vamos agora para a construção. Há uma construção no chamado de Deus. Romanos 1:1 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Servo, chamado a ser apóstolo separado. Antes, um servo. Primeiro, servo. Primeira coisa, nós temos que ser servos. É daí que as coisas vão tomando um rosto, uma figura, um traço na nossa caminhada espiritual. Ser servo. O serviço precede tudo. Eu nunca vou ficar em casa para me descobrir enquanto ser humano, cristão, filho de Deus, e eu estando em casa de braço cruzado, eu nunca vou me descobrir. Eu preciso me lançar em serviço. É no serviço que Deus vai se revelando para mim. O serviço cristão não é fazer aquilo que a ovelha deseja. Atenção. Mas fazer a vontade de Deus. Não pense que você vai atender às necessidades de cada um. Você não vai fazer a vontade de A e de B para mantê-los ali no grupo, para mantê-los pertinho de você. Não vá por este caminho que a tua missão vai dar um nó. Você não está ali para agradar a ovelha. Você está para fazer a vontade de Deus. Doa em quem doer. É a vontade dele. Essa vontade de Deus não levará o ministro a uma posição elevada ao rebanho. Nunca. De jeito nenhum. Em relação ao rebanho. Mas a humilhação, desgosto contínuo por amor àqueles que Deus quer para si. A gente está ali comandando um rebanho, um grupo, uma missão, um trabalho. É a humilhação e o desgaste, o desgosto que eu vou passar para manter aquelas almas na presença de Deus. Isso é o perfil do servo. Eu faço tudo para manter aquelas almas unidas a Deus, não a mim. Unidas a Deus. Antes, um servo chamado para ser. É a construção do ser para o ir. Às vezes a gente tem um chamado e a gente acha que tem que ir logo e fazer logo. Não é nesta ordem. Nós temos um chamado e nós temos que ser preparados. Chamados para ser. Depois que a gente se descobre e é preparada, é que a gente é enviada e a gente vai. Mas primeiro a gente tem que ter essa paciência. Vocês hoje estão sendo. Vocês estão sendo. Vocês estão aí arrumando muitas coisas na cabeça de vocês, tranquilizando os vossos corações em alguns aspectos, noutros não. Estão sendo. O que Deus vai querer disso aqui? Deus tem um propósito lá na frente. Que a
gente nem imagina. Isso aqui não é à toa. Não é porque vocês estão ociosos em casa que a gente vai tomar um chazinho junto. Não é. Há um propósito grande de Deus para aqui. E eu vejo o nascimento de grandes lideranças. Deus está preparando grandes lideranças nesse chá das 5. Para o quê? Vamos aguardar e confiar. O foco aqui não é o chamado para ir, mas sim para ser. Precisamos passar por este processo de aprendizado, autoconhecimento, com atos de discernimento no espírito. Aí os dons começam a penetrar o chamado. Tenho que passar por este autoconhecimento. Eu tenho que saber que sou, o que é que eu estou disposta a fazer, a abrir mão, a largar, o que é que eu tenho que me conhecer. É o processo do ser, para depois passar para o irmos. O chamado é aquilo que nós somos enquanto indivíduos do corpo de Cristo. Isso é muito interessante também. Se você quiser anotar isso, você vai precisar disso talvez mais tarde. O chamado é aquilo que nós somos enquanto indivíduos do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. O chamado é aquilo. Essa compreensão me dará direção e ato, me ajudará a trabalhar em discernimento e lógica. Sabe como? Por exemplo, eu vou falar aqui uma frase, eu gostaria de que alguém de vocês me explicasse o que significa isso. Pode ser? Posso contar com vocês? Pode! Sim. Pode, meu povo! Pode. Presta atenção, hein? Quero que alguém me ajude a discernir essa frase. Eu não sou olho porque enxergo. Eu enxergo porque sou olho. Quem pode me ajudar? É bom anotar, não, essa frasezinha? Para você me ajudar? Eu não sou olho porque enxergo. Eu enxergo porque sou olho. O que significa isso dentro do meu chamado como corpo de Cristo? Eu não sou olho porque enxergo. Eu enxergo porque sou olho. Quando a frase fala, eu enxergo porque sou olho, é quando a gente se torna o servo, a gente se torna o próprio Cristo em nós. E nos tornamos o olho a mirar para o rebanho que fomos destinados. E aí passamos a enxergar porque fazemos de nós o templo para ser o próprio olho, o próprio Cristo em nós. Quem mais? Os meus olhos serão o guia. Deus. Certo. Quem mais? É Deus que nos prepara. Eu não sou olho porque eu enxergo. Eu enxergo, eu consigo enxergar, eu consigo fazer as coisas. Eu sou aquilo que Deus me fez para ser. Então é Ele que me faz o que eu sou. Exatamente, não é? Juntando as três, a gente fecha aí. Alguém quer falar? Ou não? Eu não sou olho porque enxergo. Não significa que, porque eu estou vendo, eu já faço. Só porque eu estou vendo. Não significa. Ao contrário, eu faço porque eu vejo. Eu não vejo porque faço, eu faço porque vejo. Eu preciso entender da minha importância como cristão no corpo de Cristo. Eu preciso compreender esta verdade, porque tem um movimento ministerial. E aí é onde a gente vai nos encaixar. São 3 os movimentos ministeriais. Primeiro, todo o corpo de Cristo tem que ter senso de preocupação, senso de responsabilidade e senso de gratidão. Eu estou aqui agora no meu senso de preocupação.
sentadinha ali. Eu vou dar um exemplo bem prático e bem fresquinho. Senso de preocupação. Nós estávamos numa missão na zona rural na semana passada, no final do mês passado, eu acho, não me lembro a data. E nós estávamos pregando e cantando e animando e fazendo um louvorzão. A Mirella foi neste dia. E ninguém falou nada com ela, pelo menos eu não falei, Anne não falou, não sei se alguém da comunidade falou. Mas imediatamente a Mirella saiu da assembleia, rodeou, preparou os copinhos de água, trouxe e saciou a nossa sede e refrescou a nossa garganta. Isso é um senso de preocupação. Eu tenho que me preocupar com a situação em si, sem que alguém me fale, me chame a atenção, me leve a refletir sobre isso. Eu estou vendo, eu estou enxergando. Eu preciso tomar uma atitude. Senso de responsabilidade. Eu preciso me sentir responsável com tudo que eu faço. Não fazer por fazer, não fazer de qualquer jeito, mas tudo que eu faço, senso de responsabilidade. Cada palavra dessa que está sendo dita, há um senso de responsabilidade muito grande. Terceiro ponto, gratidão. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque eu posso levantar, posso ir lá, posso pegar água, posso dar, posso partir o pão, posso dar comida ao meu irmão. Obrigada porque eu posso aliviar essa dor. Obrigada porque eu posso curar essa ferida. Obrigada, meu Deus. O corpo de Cristo tem que ser acompanhado desses três sensos. Preocupação, responsabilidade e gratidão. Eu não posso me preocupar só com aquilo que me é responsabilidade, que me pertence, que eu sou responsável. Não posso. Eu tenho que me preocupar com o todo, dentro daquilo que Deus me permite enxergar. Eu enxergo porque sou o olho. Eu sou o olho do corpo de Cristo. Eu tenho que enxergar. Eu tenho que fazer acontecer. A compreensão desse movimento ministerial deve estar associada ao ser e não ao fazer ou ao ir. Ministério cristão não é estar sobre, mas é estar sob a poderosa mão de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente entrega a Ele os nossos passos e movimentos, a nossa forma de atuar é diferenciada. Eu não estou aqui para estar sobre, mas sob. Sempre o servo tem que estar sob. A ação, o movimento, o desejo. Quando eu começo a achar que posso, achar que estou no lugar de Deus, que tenho domínio sobre tudo, sou tomada de um orgulho cruel e aí o futuro Deus pertence. Construtores ou agricultores. Não edificar sobre fundamento alheio. São Paulo nos adverte. Regar onde outro semeou. Não edificar sobre fundamento alheio. Agora vem as perguntas, né? Como saber se realmente Deus está me chamando ou desafiando para algo? Como é que eu posso saber? Queridos, no reino de Deus, por mais dons que você tenha, aprimorados, você sempre vai precisar de confirmações para fazer as obras, os desafios que Ele tem para a sua vida. Nunca faça coisa de primeira mão, no ímpeto. Uma obediência extravagante a ponto de se lançar e ir. Não faça. Você precisa ter uma confirmação. Como saber se realmente Deus está me chamando ou desafiando para algo? A confirmação virá. De alguma forma. E de preferência, 3 vezes. Madre, eu acho que Deus está me chamando para montar uma escola. Mas
dizer, eu sei, não sei, eu estou na dúvida, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho mão de obra. Reze e mantenha essa sintonia com Deus. Porque se isso for realmente inspiração de Deus, você vai ter as confirmações que você vai precisar. Você vai sonhar com lápis, você vai ganhar um caderno, você vai, quando se percebe, estaciona na porta de uma escola. Coisas simples do dia a dia. Por que se mantém em oração? Porque você mantém um canal aberto com Deus, uma sintonia com Ele, naquele aspecto, naquele sentido, que Ele jamais vai te deixar na mão. Então, se aquele chamado, aquele desafio não vem de Deus, esqueça. Cai por terra. Porque é humano, não é divino. Como separar as minhas emoções da voz de Deus? É outro questionamento que devemos fazer e tentar descobrir a resposta. Tinha um rapaz aqui no início da gruta, eu nem lembro o nome dele. Eu me lembro que ele foi a primeira, tem coisas na vida que a gente nunca esquece. Ele foi a primeira pessoa que me falou de YouTube na vida. No começo da nossa caminhada aqui. Ele disse, madre não, ele chamava de Theo, eu vi uma pregação de não sei quem, não me lembro quem foi, e tá no YouTube. Eu disse, o que é YouTube? Aí ele foi lá pacientemente e me ensinou o que era YouTube. Isso ficou registrado em mim. E ele tinha muitos sonhos. Ele queria casar, ele queria ter, eu nem sei, nunca mais o encontrei, não sei por onde ele anda. Ele queria casar, ele queria ter filhos, ele vinha pra cá e ele rezava. Aí no outro dia ele dizia, eu quero conversar com vocês, porque aconteceu algumas coisas. Aí ele vinha, a gente sentava, eu e Yane, pacientemente com ele. E ele começava a dizer os sinais que tinham acontecido, que confirmavam o desejo dele de casar. Só que eram sinais cavados pelas mãos humanas. Tudo o que acontecia, ele relacionava com o desejo de casar. Tudo o que acontecia em torno dele, ele trazia para o desejo dele de casar-se. Misturou emoção com voz de Deus. Misturou. Deus até podia querer realmente que ele fosse casado, tivesse filhos e tal. Mas ele começou a arrastar humanamente todas as informações para confirmar, talvez para ele mesmo, que aquilo era vontade de Deus. Tudo que recebia no celular, se recebia uma mensagem de amor, se recebia um coração, se recebia uma imagem de São José, de Santo Antônio, olha a confirmação. E não é assim que as coisas funcionam. E nós nunca entendemos, tu lembra dele? Nós nunca entendemos que realmente ele tinha esse chamado. Porque ele misturava e ele saía arrastando de onde não tinha para trazer para a vida dele e dizer que era a confirmação. As suas emoções, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus desejos se misturando e apressando um processo que deve correr naturalmente. Devo dizer, estou aqui para todos os desafios que Deus me apresenta? Devo dizer isso sempre? O que vocês acham? Sim, Senhor, estou aqui, pode vir, Deus, eu estou aqui, pode vir, Senhor. Nem sempre. Nós não estamos sempre preparados para os desafios de Deus. Nem sempre podemos, Senhor, faz, Senhor, estou, Senhor, quero, Senhor, usa-me. Nem sempre. Na maioria das vezes, mas tem momentos que a gente precisa recuar um pouco, deixar-se preparar por Ele para se lançar. É necessário. Na caminhada de um cristão, é importante tanto quanto recuar, quanto dar passos à frente. Recuar é sabedoria. Recuar é prudência, é bom senso.
Primeiro cenário. Para responder essas perguntas, é necessário ter leituras claras de alguns cenários. Nós temos 2 já para encerrar nosso papo de hoje. Primeiro cenário. Diversidade de dons. Diversidade de dons. Quando formamos uma equipe ministerial, temos que nos preocuparmos com a variedade de dons e habilidades daquela equipe. Temos que nos preocupar com isso. Temos que ter um olhar amplo. Os dons e habilidades, e a gente vai ajustando a nossa missão de acordo com o que nós estamos vendo. Eu enxergo porque sou olho. A nossa realidade é muito diferente nos dias de hoje. Talvez por isso que muitos grupos comecem e não terminam. Ou começam e terminam rápido. Ou nem chega a começar direito, já acabou. Não passa de um sonho, de um projeto, sabe por quê? Porque a gente não leva em conta os dons e as habilidades dos nossos irmãos. A gente leva em dom a nossa empatia e afinidades. E aí, por este caminho, a gente não consegue fazer a obra de Deus. Se eu sou empática, se eu tenho afinidade, vem, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, quando na verdade isso não é regra para uma equipe ministerial, para um grupo de oração, para uma nova comunidade. Isso não pode ser regra. Porque quem forma um grupo de oração, pelo menos um núcleo, um conselho, se aquilo é regado na oração, é o próprio Deus. E Ele vai trazendo as peças para encaixando-se para chegar onde Ele quer que chegue. Então eu não posso colocar isso de lado e ficar preocupada com as afinidades e com a empatia. Encerrando o segundo cenário, as etapas de Deus, que é regar onde o outro semeou. As missões têm que ter início e têm que ter fim. Nada é eterno. A gente sempre vai começar algo, vai concluir e vai começar outro. Mesmo que as pessoas assumam aquilo que eu fazia. Reguem aquilo que eu plantei. Ontem na missão a gente viu que tinha comunidades lá naquela comunidade de 12 anos de coordenadora de uma comunidade. 7 anos coordenando uma comunidade. Ali está estagnada, porque não se lançou para novo chamado de Deus, ficou estagnado, não vai para frente, não anda para trás, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair, está na porta. E aquilo que está na porta, Deus arranca e joga fora. Você precisa dar espaço para o outro. Então, a missão tem início e fim em processos que Deus controla. É Deus que controla. E nós devemos estar submissos a isso, abrindo passagem para os nossos novos trabalhadores. Quantas coisas nós começamos na comunidade e outras pessoas vão concluindo e vão fazendo, não deixa de fazer. Não acaba, não acaba. Mas você vai saindo e um grupo entra e assume, sai, outro grupo entra. Quem tem este controle é Deus. À medida que as tarefas vão sendo completadas, outros assumirão o seu lugar, exercendo novas funções. Por isso que eu tenho que exercitar o desapego. Sabe aquela palavra terrível que a gente escuta? Eu já devo ter dito também muitas vezes. Só funciona se eu fizer. Se você já falou isso um dia, nunca mais fale. Não só funciona se você fizer, não. Você faz lindo, maravilhoso, bem feito, mas tem pessoas que vão fazer até melhor do que você. Porque quem controla isso é Deus. A palavra final é do Senhor da Seara, e seus caminhos podem ser
misteriosos para todos nós, porque Ele é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Nós agora vamos ficar de pé, vamos deixar as nossas coisas sobre a cadeira.